Mas uma coisa eu garanto, vai ser diferente o Flamengo e Vasco domingo, hein, do que foi no primeiro turno. Eu não tenho a menor dúvida disso. Negócio de goleada, acho muito pouco provável que venha a acontecer. E tem um outro detalhe, hein? Verrete, bola aérea. Imagina, Piton lá cruzando, a bola vem no alto na defesa do Flamengo. O que tem acontecido com o Flamengo nos últimos jogos? Hein? Bola aérea, gol do adversário. O Vasco tem Verrete. Se a bola chegar lá, pelo alto, já era. Então, galera, olha, domingo, se preparem para um jogaço entre Flamengo e Vasco. E esse resultado aqueceu ainda mais o jogo de domingo. O Flamengo tem que passar pelo Bahia, né, Darcílio? Você já está pensando em título? É melhor pensar no Bahia. E passando pelo Bahia, terá o Corinthians, que está animadíssimo. O Flamengo tem um time melhor do que o do Vasco? Tem. Tem um time melhor do que o Bahia? Tem. Tem um time melhor que o do Corinthians? Tem. Mas esses times estão muito bem. O Bahia, ele tem hoje um time melhor do que o Vasco e do que o Corinthians, na minha opinião. Mas esses times estão animados, estão empolgados. O Bahia virá para o Maracanã, talvez no jogo que ele mais tenha confiança na sua história de eliminar o Flamengo dentro do Maracanã. E ele tem time para isso. Então o Flamengo precisa mudar de postura, precisa fazer as coisas corretamente dentro de campo, tem que voltar a ter uma pegada diferente e os jogadores melhorarem tecnicamente e o Tite fazer o seu trabalho taticamente, porque senão vai ser um problema. Agora, vamos aguardar para ver o que vai acontecer no jogo contra o Bahia, né, o nível de atuação. Karen, Flamengo e Corinthians, acho que esse ano está mais difícil para o Flamengo. Querida Karen, melhor pensar no Bahia primeiro, né? O Flamengo tem o Bahia pela frente no Maracanã. O Bahia é um bom time, Então, calma, né? Flamengo e Corinthians, pode ser Bahia e Corinthians. Então, calma, querida, um beijo pra você, hein? Tem time pra ganhar no Flamengo no Maracanã. Eu me lembro que no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, o Flamengo ganhou do Bahia por 2-1 no último minuto com o gol do Davi Luiz. E naquele jogo, o Bahia foi melhor do que o Flamengo. O Bahia ficou muito mais com a bola do que o Flamengo. O Bahia jogou melhor do que o Flamengo, mas o Flamengo venceu aquele jogo. O Bahia tem uma equipe capaz de vencer o Flamengo no Maracanã. Eu não tenho a menor dúvida disso. João, acho que esses próximos jogos do Flamengo serão decisivos para a permanência do Tite. O Tite ficará até o final do ano, quando termina o mandato de Rodolfo Landim. Ele sairá com Rodolfo Landim do Flamengo, em dezembro. É isso. E o River Plate está fazendo várias contratações pensando no Mundial de Clubes 2025. Técnico Galhardo já foi contratado e, inclusive, pediu a contratação do jogador Eric Pulgar do Flamengo. De acordo ao jornal El Craque Deportivo da Argentina, o técnico Galhardo tem o Eric Pulgar na sua lista como número 1 para a volância do River Plate. De acordo ao jornal, o River Plate estaria disposto a pagar 5 milhões de euros pelo jogador. É o seguinte, galera, o Clube de Regatas do Flamengo emitiu uma nota e informou que o atleta Pedro passará por uma cirurgia na próxima sexta-feira, dia 13, no Hospital Copa Star. É um hospital aqui no Rio de Janeiro, super conceituado. O procedimento terá o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será realizado pelo cirurgião Luiz Antônio Vieira. O gerente de saúde e alto rendimento do rubro-negro, Márcio Tanuri, acompanhará a cirurgia. Reforçamos o desejo de uma boa recuperação ao nosso atacante e nos solidarizamos neste momento delicado da sua carreira. Lembrando, o Pedro sofreu praticamente a mesma lesão há 6 anos, no dia 25 de agosto, quando ainda defendia o Fluminense, lá em 2018. Ele, na ocasião, estava voando com a camisa do Fluminense e ele se lesionou durante o jogo com o Cruzeiro, na derrota do Fluminense na ocasião por 2-1. Só que na época ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, ou seja, foi o outro joelho. E também tem um pequeno detalhe aí, que é pequeno detalhe, mas é extremamente importante, é que em relação à lesão de agora, a lesão do ligamento cruzado do joelho esquerdo não se estendeu ao menisco, o que aconteceu lá em 2018. E em 2018 ele ficou 235 dias parado, longe dos gramados. Deu em torno aí de 7 meses
a tendência é que ele fique praticamente o mesmo tempo agora, de 7, 10 meses, pode ficar um ano. O próprio Neymar aí vai bater um ano e vai ficar mais 2 meses parado, longe dos gramados. Depende muito do processo de recuperação. O que a gente pode fazer nesse momento é desejar toda a força positiva ao Pedro, que ele volte cada vez mais forte e que seja uma cirurgia de muito sucesso na sexta-feira. O Flamengo encerrou a preparação, um treino que acabou há pouco, lá no CT Ninho do Urubu, e o treino não contou com Varela e nem com Pulgar. Os dois estavam com suas respectivas seleções. Varela atuou pela seleção uruguaia e o Pulgar atuou pela seleção chilena. Tem desgaste da viagem, então ainda não se sabe se os dois ficarão à disposição do técnico Tite para o duelo com o Bahia nessa quinta-feira, jogo 9h45 da noite no Maracanã, jogo importante pela Copa do Brasil. Enquanto eles viajavam, estavam no avião, o Tite comandava uma atividade, e nessa atividade ele esboçou a equipe com Matheus Cunha, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio de campo ele colocou Alan, Ortiz, Gerson Arrascaeta, Bruno Henrique e Luiz Araújo. E para mim é a grande novidade no ataque, embora eu já desconfiasse que ele poderia fazer isso. Ele não colocou o Gabigol, ele colocou a dupla de ataque sendo Bruno Henrique e Luiz Araújo. Num determinado momento a pessoa me disse que o Alan saiu do time e entrou um outro jogador mais ofensivo, não quis falar o nome do jogador. O Tite já pensando numa possibilidade, quem sabe durante a partida, enfim. É porque esse jogo específico é um jogo de muito xadrez, porque a equipe do Rogério Ceni, o Bahia, gosta muito de comandar o meio de campo, e o Tite está extremamente preocupado com isso também. Então, mas ele não tem muito para onde fugir, a verdade é essa. Porque ele não teve o Varela, aí você coloca o Wesley. O Pulgar ele também não teve. E ele também não tem o De La Cruz. Não tem para onde fugir. Eu entendo o técnico Tite. E eu acho o seguinte, é um jogo extremamente delicado e difícil. Vene, mas se foi eliminado na Copa do Brasil, desastre? Eu não acho. A Copa do Brasil é a terceira prioridade do Flamengo, ou pelo menos deveria ser a terceira prioridade do Flamengo na temporada. Repito, o Campeonato Brasileiro e Libertadores estão muito acima da Copa do Brasil. Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. O Flamengo, então, entra em campo hoje. Decisão, clima de decisão. O Flamengo precisa de um bom resultado para poder passar tranquilo aí de fase na Copa do Brasil, né? Lembrando que se o Flamengo passa do Bahia, o Flamengo pega o Corinthians, que venceu ontem o Juventude por 3-1. E o Corinthians está chegando forte, hein, na semifinal da Copa do Brasil. Agora eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse aí nos comentários o seguinte: qual é o seu palpite para a partida de hoje? Coloca nos comentários, deixa a sua opinião. Eu vou deixar registrado aqui. Para mim, ontem eu havia falado o seguinte: vai dar 1-0, mas para mim hoje vai ser 2-1 Flamengo. 2-1 pro Mengão. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia, tomara que seja com uma vitória do Mengão hoje, e a gente se vê